Quero mais uma vez saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Também quero convidar a amada igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João. João capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. João capítulo 15, é um texto já familiar. João capítulo 15, versículo 1 a 6. Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas os que puderem ficar de pé, em reverência não ao presbítero José Adailton, mas à gloriosa palavra do Rei Jesus Cristo. E a santa palavra do Senhor nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Podeis assentar, amada igreja, nós vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, autor desta bendita e santa palavra, ó Deus, nós te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude na exposição da tua palavra, e o Senhor também, ó Deus, conceda graça à tua igreja, para que haja, meu Deus, compreensão de tudo aquilo, ó Senhor, que os amados irmãos e irmãs haverão de ouvir. Que o teu Santo Espírito esteja, meu Deus, a explanar em cada coração o entendimento, a clareza da tua palavra, da mensagem celeste, da mensagem santa, bendita, poderosa e espiritual, Senhor. Ó Pai querido e amado, nós te rogamos tudo isso em o nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero nessa noite trazer um título para esta mensagem, que nós vamos, a partir de agora, falar um pouco sobre ela. Jesus, a videira verdadeira. Jesus, a videira verdadeira. Amados, nesse contexto em que Jesus falara desse assunto, nesse contexto, Jesus estava preparando a sua igreja, preparando os seus discípulos, preparando o seu povo, preparando o seu público para o iminente retorno de Jesus aos céus. Jesus estava concluindo o seu ministério, Jesus estava concluindo a sua obra, e ele estava, antes de falar desse assunto que nós vamos tratar nessa noite, o contexto era esse. Como nós podemos ver em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Observe o que Jesus diz nesse texto: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No versículo 17, Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus estava preparando os seus seguidores, seus discípulos, aqueles que verdadeiramente creram na sua palavra, atenderam o seu chamado. Jesus estava preparando: olha, eu vou, porque é necessário que assim seja, mas vocês não vão ficar abandonados, vocês não vão ficar sós, vocês não vão ficar sem direção, sem guia, sem uma condução, vocês não vão ficar a ver navios. O Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade vai estar para sempre com vocês. Podemos ver ainda que Jesus preparando ainda a sua igreja, porque ali estava nascendo a igreja. Jesus ainda preparando os seus discípulos. No capítulo 14 de João, versículos 2, versículo 3 e versículo 18, Jesus vai dizer no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus estava dizendo: é necessário que eu vá para preparar lugar. Há muitas moradas na casa do meu pai, e para isso eu vou, para preparar o seu lugar, preparar o lugar da igreja, preparar o lugar da habitação eterna, meus amados irmãos. E no versículo 3 Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E no versículo 18 Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amados irmãos, Jesus aqui não somente estava preparando os seus discípulos sobre a promessa do Consolador, sobre a promessa do Espírito Santo, que a igreja não ficaria sozinha, desamparada, mas Jesus também está falando da promessa do seu retorno para buscar os seus escolhidos. Jesus está dizendo: olha, eu vou e vou preparar lugar, porque assim é necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar sós. Mas à medida que eu vou e preparar lugar, eu também vou retornar. Amados, este é o anseio da igreja, esta é a maior esperança da igreja, que Jesus vai buscar, Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos. Então, meus amados irmãos, quando Jesus agora está concluindo esse assunto sobre a preparação do seu retorno aos céus, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a permanência do Espírito Santo com a igreja, com os seus seguidores, com aqueles que agora haveriam de dar continuidade na obra de Cristo, e nós estamos inseridos nesse contexto, amados. Nós somos aqueles que devem dar continuidade na obra de Cristo, amém? É assim. Jesus foi, mas o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está na sua vida, o Espírito Santo está no nosso meio, na nossa vida, nos conduzindo, nos ensinando, nos capacitando, nos fortalecendo, nos ajudando, intercedendo por nós, nos orientando, fazendo-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. É o Espírito Santo que está conduzindo a igreja, lutando com a igreja, sustentando a igreja, fortalecendo a igreja. Então, quando Jesus conclui agora este assunto, ele vai usar 3 figuras de linguagem para falar da pessoa do Pai, para falar da pessoa do Filho, que é Ele mesmo, e para falar da igreja. Encontramos aí no versículo 1, a primeira figura de linguagem: agricultor. O Pai. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. A outra figura de linguagem que nós encontramos é a videira verdadeira, que é o Filho, para falar dele mesmo. E a terceira figura de linguagem que nós encontramos no versículo de número 2: todo ramo que estando em mim, ramo, é a terceira figura de linguagem para falar de você,
para falar de mim, para falar da igreja. Meus amados, a igreja é composta de ramos. Eu e você somos os ramos que devem estar inseridos nessa videira, enxertados nessa videira. Observe que Jesus não vai falar de qualquer videira. Ele não está falando de qualquer videira plantada no campo, plantada naquele terreno. Ele está falando da videira verdadeira. E dessa videira cuida o Pai. Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele é o agricultor. É Ele que cuida dessa videira. É Ele que cuida dessa lavoura. E uma vez que esta lavoura está enxertada por ramos, que sou eu e você, o Pai está cuidando. Meus amados irmãos, dito essas coisas, quero falar com os irmãos sobre 3 motivos principais para permanecer na videira verdadeira. 3 motivos principais para permanecer na videira verdadeira. E o primeiro motivo que eu e você precisamos nutrir, cultivar, entender que como ramo dessa videira, eu preciso estar enxertado, eu preciso estar conectado, ligado nessa videira, em todos os segundos da minha vida, amados. Nós não podemos desligar de Jesus, nós não podemos nos apartar de Jesus. E o primeiro motivo: Deus é conosco enquanto permanecemos nele. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com o povo, Deus é com a igreja. Enquanto este povo, enquanto esta nação, enquanto esta mulher, enquanto este homem, enquanto esta liderança, enquanto esta família, enquanto esta pessoa está nele. E nós podemos ver essa verdade expressada pela boca do rei, o próprio Jesus, no versículo de número 4, na parte A. João capítulo 15, versículo 4, na parte A, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja o que Jesus está dizendo, irmãos. Permaneça em mim e eu permaneço em você. Irmãos, não pensemos nós que Deus está em tudo, ou em todo meio, ou em todo lugar. Mas Deus não está na vida de alguém, ou de um segmento, ou de um povo que está vivendo uma vida desassociada das Sagradas Escrituras. A condição para que Deus esteja na minha e na sua vida, na minha e na sua família, na minha casa, nos meus negócios, no meu comércio, no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus projetos, a condição para que Cristo esteja ali é eu estar nele. Ele estará comigo, Ele andará comigo, Ele estará comigo enquanto eu estiver com Ele. O sábio Salomão, ele diz que 2 não andarão juntos se não houver comum acordo. Então não enganemos nós mesmos, não permitamos que sejamos nós enganados pelo nosso próprio coração, porque o coração fala. E a Bíblia diz que nesse mundo, meus amados irmãos, há muitas vozes, e uma das vozes vem do coração. O que é que o nosso coração tem dito? O que é que o nosso coração tem expressado para nós mesmos? Muitas das vezes nós nos deixamos levar pela emoção, pelo sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso. E a gente precisa tomar cuidado, porque o que sentimos, as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles não estão acima da palavra de Deus.
e jamais estarão. A voz que nós precisamos ouvir é a voz do Evangelho, é a voz de Cristo, é Ele que nós temos que atender, é a Cristo que nós temos que acatar. E muitas das vezes o nosso coração diz que estamos certos quando estamos errados. Muitas das vezes nós seguimos o caminho do coração, e a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele é morte, dá em morte. Então o próprio Jesus, ele deixou claro: olha, eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Eu permanecerei com vocês enquanto vocês permanecerem comigo. Eis aqui a necessidade, um dos motivos porque eu preciso estar conectado em Cristo, porque no momento que eu me desligar de Cristo, Cristo não terá compromisso comigo. Cristo tem compromisso com o seu povo. Cristo tem compromisso com as suas ovelhas. Cristo tem compromisso com aquele galho que está enxertado nele. O galho pode até estar um pouco fraco. O galho pode até estar de repente tendo as suas vitaminas meio que sugadas, mas está em Cristo. O Pai cuida, o Pai zela, o Pai limpa, o Pai vai podar. Observe o versículo de número 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. No versículo de número 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cristo vai estar cuidando de mim. Deus vai estar cuidando da igreja, enquanto essa igreja estiver em Cristo, enquanto Cristo for o centro da igreja, enquanto Cristo for o cabeça da igreja, enquanto a igreja estiver submissa a Cristo, ouvindo a Cristo, prostrada aos pés de Cristo, independente das circunstâncias. Deus é com essa igreja. Deus é conosco enquanto permanecemos nele. Não está no meu esboço aqui, mas eu lembro de um texto, eu gostaria que Cristo colocasse lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vejamos aqui uma condição, e Cristo está tratando com quem? Com a igreja. Apocalipse 3:20. Cristo está falando com a igreja. Cristo não está cuidando, tratando com o mundo. A mensagem não é para o mundo, a mensagem não é para incrédulo, a mensagem não é para descrente, esta mensagem é para crente. Esta mensagem foi para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, consequentemente para a membresia da igreja. E olha a posição que Jesus se encontra na vida dessa igreja: eis que estou à porta e bato. Quem bate, meu irmão, quer entrar. Quem bate espera que a porta se abra, e se está batendo é porque está fora. É óbvio que quem quer entrar é porque está fora. E Jesus, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se condição, olha, condicional, não é forçação de barra, não é na força, não é um abuso, não é uma invasão, não é um arrombamento, é se ouvir. Ele diz: se alguém ouvir. Tem alguém ouvindo a voz do Espírito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A condição para que Cristo esteja na minha casa, meu irmão, é se eu permitir. Cristo, eu quero o Senhor comigo. Cristo, entra na minha vida. Cristo, permaneça na minha casa. Cristo, permaneça no meu negócio. Cristo, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus projetos. Muitas das vezes, meus amados irmãos, tem tanta gente vivendo uma vida totalmente desalinhada da palavra,
fora da palavra, contrariando os princípios eternos, os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Mas todo mundo quer que Deus abençoe, todo mundo quer que Deus coloque a mão para fazer prosperar, para que as coisas deem certo. E nem sempre o que aparentemente está indo bem é porque tem a aprovação de Deus. Nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. É preciso que haja discernimento. E uma das coisas que vai nos dar esse discernimento é a nossa permanência em Cristo. É estar ligado na videira, na verdadeira videira. Não é numa videira qualquer. Conectado em Cristo. Irmãos, estar conectado em Cristo é estar conectado na palavra, porque Cristo é o verbo de Deus. Cristo é a palavra é Cristo. Quando o crente vive na palavra, ele não arreda da palavra, ele não abre mão da palavra. Lembra de Davi? Davi disse: estou em perigo de vida todos os dias, ainda que atentem contra a minha vida, mesmo assim, não abro mão da tua lei, não abro mão da tua palavra. Estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Deus é conosco enquanto permanecemos nele. E nós podemos ver isso, meus amados irmãos, essa verdade, com alguns exemplos. Deus não tem compromisso, meus amados, com as trevas. Deus não tem compromisso e nem comunhão com as trevas. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios 6,14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Veja que Paulo está alertando e ao mesmo tempo fazendo uma pergunta. Ele está dizendo: não se coloque em igualdade, não se coloque, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Irmãos, é uma palavra para a gente nesse momento refletir e ver, fazer uma análise, uma introspectiva, para que a gente possa ver o raio-x da nossa própria vida. Deus, Ele mostra. Deus, Ele dá o diagnóstico. O estilo de vida que nós estamos vivendo, irmãos. Quem é você? Quem é Adailton? Quem somos nós fora da igreja? Qual é a visão que os nossos filhos têm de nós? Como é que os nossos filhos veem os pais crentes? O que é que os nossos amigos, qual é o respeito que eles têm por nós? Isso, amados, o nosso testemunho, o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos, vai dizer quem nós somos para o mundo e vai dizer quem nós somos para Deus. Veja que Paulo, ele está dizendo: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Você é justo, você foi justificado por Deus, você foi chamado, você é um escolhido. E qual é o estilo de vida que nós temos adotado, irmãos? Nós não podemos pensar, nós não podemos viver, nós não podemos andar, nós não podemos agir, nós não podemos, meus amados irmãos, trilhar o mesmo caminho que o mundo trilha. Eu não posso julgar nem o mundo, nem um ao outro, conforme o mundo julga. A nossa justiça tem que ser conforme as Sagradas Escrituras. Ela tem que ser reta, ela tem que ser santa, ela tem que estar embasada na palavra. Eu não posso sair por aí atirando palavras,
Eu não posso denegrir a imagem de A ou de B, porque A ou B se corrompeu, praticou injustiça. Ele praticou injustiça porque ele é injusto, mas você foi chamado para viver na reta justiça, na santa justiça. Nós não somos do mundo, nós não somos desse mundo, não pertencemos ao reino desse mundo. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Qual é a diferença que nós temos feito? Todo mundo diz, todo mundo faz, todo mundo pensa. Está todo mundo andando nesse caminho. Está todo mundo aderindo a esse movimento. Todo mundo não, irmãos. Nós não somos todo mundo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos chamados, escolhidos para sermos diferentes. E essa é uma condição que vai dizer, que vai evidenciar se nós estamos conectados na verdadeira videira ou não. É o nosso estilo de vida, é o nosso testemunho, são as palavras que dizemos, atitudes que tomamos, ações que nós praticamos. Tudo isso vai dizer se verdadeiramente o presbítero Adaildo, a irmã Raimunda, esta igreja está inserida, enxertada na verdadeira videira ou não. Mas é necessário que nós tenhamos no coração, na alma, a importância de estarmos conectados em Cristo, porque Ele só vai estar com você, Ele só vai estar comigo enquanto eu estiver nele. Se eu não tenho compromisso com Deus, Deus não tem compromisso comigo. Se eu não amo a sua palavra, logo o amor de Deus não está em nós. Não é isso que João vai dizer? Que não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que diz a Bíblia, irmãos. Queridos, quem verdadeiramente é de Deus? Os que estão na igreja? Os que conhecem a palavra? São os que ensinam? São os que pregam? Quem verdadeiramente é de Deus? Irmãos, são aqueles que permanecem na palavra. São aqueles que permanecem na videira. Nós podemos ver isso em João 8,31. João 8,31, Jesus vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amados, tem alguma dificuldade em dizer que você é de Deus? Tem alguma dificuldade em alguém dizer: olha, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou da família, do povo de Deus, eu pertenço a essa família? Mas você observa que há um abismo entre o que nós falamos e o que nós somos, entre aquilo que nós afirmamos e aquilo que nós vivemos. Veja o que é que Jesus diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele não disse para qualquer um, irmãos. Ele disse para os judeus que haviam crido nele. Ele não disse para os incrédulos, mas para aquele povo que ouviu, que acreditou. Ele disse: olha, os meus discípulos, os verdadeiros discípulos, o povo que verdadeiramente é o meu povo, é da minha família, é habitante dos céus, faz parte do meu reino, são aqueles que permanecem na minha palavra. E os que permanecem na minha palavra são verdadeiramente os meus discípulos. O crente precisa ser diferente, irmãos, em toda maneira de viver e de proceder. Nós podemos perceber ainda um outro exemplo de que Deus não está com tudo e nem com todos, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 13 e o versículo 15. Vejamos o exemplo de Israel,
onde Deus rejeitou o culto. Olha, Deus rejeitou o culto, Deus rejeitou a adoração, Deus rejeitou as ofertas e Deus rejeitou as orações. O povo que ele tirou do Egito, o povo que ele tirou com prodígios, com maravilhas, o povo onde Deus se manifestou com a coluna de fogo à noite e com a nuvem pelo dia, o povo onde Deus fez sair água da rocha, o povo onde Deus, através do profeta Moisés, abriu o mar vermelho e o povo passou pés enxutos. Agora Deus rejeita desse povo a adoração, o culto, as ofertas e as orações. Vejamos aí o versículo 13 do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 13 e o versículo 15. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, o que é que Deus faz? Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, por que Deus estava rejeitando? O problema era o culto? O problema eram as ofertas? O problema era a adoração? O problema eram as orações? Não, porque tudo isso é necessário, e tudo isso é uma ordenança. É a ordenação do próprio Deus que o povo proceda dessa forma. No entanto, Deus já estava cansado. Deus não suportava mais que aquele povo que ia ao templo a adorar, cultuar, ofertar, dizimar, aquele povo passava momentos e momentos em oração. Irmãos, nós temos aqui a aprovação, foi aprovado há muitos anos atrás, por parte do conselho, que oremos pelo menos 3 meses, 4 meses, 4 meses no ano. 4 vezes 4, são 160 dias, né? De oração. Mas não adianta a igreja orar os 12 meses do ano. 30 dias consecutivos, sem perder nenhum, se a nossa vida estiver fora da palavra, se nós não cultivarmos a sã doutrina, se não permanecemos na palavra, irmãos, se nós não estivermos na videira, o que fazemos, com as intenções, seja o ativismo, tudo que fazemos é rejeitado pelo próprio Deus, se a nossa vida não estiver na palavra, se não estivermos na videira. Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Deus.